saúdo o professor Fernando Araújo, presidente do Instituto Brasileiro, do Instituto do Direito Brasileiro, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e a professora doutora Beatriz Tavares da Silva, presidente da ADFAS, ambos coordenadores desse evento maravilhoso das Jornadas Jurídicas de Direito de Família e Sucessões, das quais muito me honra participar. Eu agradeço. Cumprimento e saúde também a doutora Maria João Tomé, que ministrou uma excelente palestra agora também já me instigando com uma série de questionamentos, que pode mudar ao final. Doutor Manuel Carneiro da Prada, nosso colega aqui também, eu saúdo, companheiro aqui da mesa. Saúdo o professor doutor Eduardo de Oliveira Leite, vice-presidente da nossa ADFAS e presidente desta mesa. E faço questão, na sua pessoa também, de cumprimentar a todos os colegas que aqui se encontram, professores brasileiros, professores portugueses, que aqui se encontram nessas jornadas. E saúdo a todos os presentes. Relativamente à questão da guarda compartilhada, eu gostaria de dizer, agora de público, doutor Eduardo, que há 17 anos atrás eu tive o privilégio de conhecer uma obra, Famílias Monoparentais, e essa obra muito me inspirou ao longo desses anos todos a respeito da questão da guarda compartilhada. Eu venho militando há muitos anos nessa área, especialmente na questão da guarda compartilhada, quando não dispunhamos de uma lei, de uma legislação própria no Brasil, e tínhamos que buscar os princípios constitucionais, o agasalhamento, a proteção aos direitos dos menores que se veem envolvidos nas questões de disputas e litígios dos seus pais, como da dissolução de seus casamentos ou das suas uniões estáveis. Então, foi o motivo da minha inspiração, e foi grande inspiração esses anos todos, de muitas reflexões. Aqui eu agradeço aqui pessoalmente e publicamente. Falando sobre a questão da guarda compartilhada, até tive a oportunidade, uma obra também coordenada pela doutora Beatriz Tavares da Silva, editada pela Saraiva e também pelo doutor Teodorito de Almeida Camargo, de escrever a respeito da guarda compartilhada. Dessa experiência que eu vim reunindo ao longo desses anos todos, quando tivemos que fazer uma verdadeira construção da questão da guarda, do compartilhamento da guarda, porque havia uma resistência muito grande com relação à adoção do compartilhamento da guarda, porque não havia uma legislação própria, porque muitas vezes se entendia que a manutenção da guarda unilateral seria uma proteção maior, tendo em vista que os menores estariam sob os cuidados de um genitor, teria uma referência, e ao outro genitor caberia o direito de visitação, mais das vezes também do asseguramento das questões da pensão. E a prática veio demonstrando, com toda a evolução que o direito veio sofrendo, que não atendia mais a finalidade da proteção do menor, a questão da guarda unilateral, porque muitas vezes esse menor, e ainda hoje lamentavelmente era utilizado como moeda de troca, né? Como aquele que servia para poder atingir as finalidades não nada nobres, né? Do outro na tentativa de punir, porque houve um relacionamento desfeito, um casamento que não foi bem sucedido, e aí o menor muitas vezes era utilizado pelo guardião, não mais das vezes era a mulher, a guardiã, a mãe, a guardiã, como instrumento de revolta ou de vingança por parte dela contra o outro genitor. Mas vamos falar, para poder falar da guarda compartilhada, eu gostaria de contextualizar a família, a evolução que nós tivemos aí a partir, né, do nosso Código de 16 a chegar ao Código de 2002, hoje em vigor, o Código Civil de 2002. Tivemos uma transformação, diria que um divisor de águas no direito de família com a Constituição Federal de 1988. Nós temos um direito de família anterior e outro direito de família posterior à Constituição de 88. Por que eu digo isso? Porque antes nós não tínhamos, até 1977, 11 anos antes da Constituição, não existia a possibilidade da dissolução do vínculo do casamento, apenas da dissolução da sociedade conjugal, pelo desquite. E esse desquite, aqueles que eram desquitados não poderiam constituir famílias, porque o vínculo não se dissolvia, famílias ditas legítimas, pois elas eram constituídas pelo casamento. Então, os desquitados, com seus filhos, acabavam por constituir novas famílias, hoje também chamadas de famílias reconstituídas, famílias recompostas, mas não existia possibilidade dessas famílias serem consideradas como legítimas, porque não poderiam, os desquitados não podiam se casar novamente. E aí criavam-se famílias à margem do casamento,
pelos desquitados, mesmo que quisessem contrair novas núpcias com pessoas solteiras ou viúvas, entre elas não haveria nenhum tipo de impedimento. No caso do desquitado havia, porque não poderia constituir um novo relacionamento. Os filhos ficavam entre a legitimidade e a ilegitimidade quando advindos de famílias consideradas não legítimas. E aí nós tínhamos, em 77, outra possibilidade do divórcio, com a Lei 7.515, e a Lei do Divórcio, viabilizando novos casamentos e também constituições de famílias ditas legítimas. Aí se começa a formar um novo padrão de família. Só que ainda nós tínhamos uma Constituição Federal que não previa essa possibilidade. Em 1988, nós passamos a ter a Constituição considerada como divisor de águas, porque ela traz princípios que embasam o direito de família e, consequentemente, o direito das sucessões, e esses princípios constitucionais são a base de todo o nosso direito. Então, a partir da Constituição de 88, 3 modalidades de família passaram a ser expressamente previstas na Constituição. A família advinda do casamento, e o casamento é civil ou religioso com efeitos civis, consoante os parágrafos 1º e 2º do artigo 226 da nossa Constituição, que reza que a família é a base da sociedade e merece a proteção especial do Estado. E essa proteção especial é justamente no momento em que normas, como bem a professora Regina Beatriz de manhã nos expôs, são normas de conduta importantíssimas para que haja o estabelecimento de regras, né, que possam trazer a harmonia da vida em sociedade. Estamos falando de menores que necessitam de cuidado, de atenção. Os filhos que advêm dessas uniões necessitam de toda a proteção. O Estado, obviamente, que vai vir em socorro, né, com as suas normas reguladoras, com vistas à pacificação, à união dessas famílias. E a Constituição, como eu dizia, prevê, portanto, expressamente 3 modalidades de família. Advindas do casamento, seja ele civil, o casamento é civil, ou religioso com efeitos civis, se não se lhe atribuírem direitos a efeitos civis, não será considerado casamento. A união estável, prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, que é estabelecida como união entre homem e mulher, pública, contínua e duradoura, com a intenção de constituir família. É importante nós falarmos aqui, a professora também citou, o professor nos citou de manhã também, a questão das uniões reconhecidas em 2011 pelo STF, as uniões constituídas por pessoas do mesmo sexo e terão os mesmos efeitos da união estável, enquanto se reconhecidas como família.